Oi, pessoal, mais um vídeo do canal Arcanos em Foco. Se você ainda não me conhece, eu sou a Luciana Martins, numeróloga e taróloga. Se você quiser fazer uma consulta de tarô ou de numerologia comigo, você pode me mandar uma mensagem por aqui mesmo, se você quiser, ou pelo Instagram, luciana.martins74. Lá tem o WhatsApp. Aqui eu estudo tarô e eu trago um vídeo novo toda semana às quintas-feiras. E se você já quiser começar a me seguir, ativa o sininho para receber os vídeos no canal. A gente estuda, eu trago um arcano toda semana e coloco um foco para que a gente possa aprender. Adoro quando vocês, ou você que está me assistindo, traz um tema para que eu possa pesquisar. Eu vi que uma pessoa falou para mim, Luciana, fala sobre a carta da temperança. Então já anotei aqui, vou montar essa aula da temperança, trazendo vários elementos para que você possa aí ter visões diferentes, simbólicas, para não se enrolar quando você estiver aí tirando o tarô, ou para você ou para o seu consulente. Mas vamos lá, né? Aqui para eu compartilhar a tela com você. Aqui, vamos lá. Espero que já esteja aparecendo aí. Bom, eu trouxe essa carta aqui, 5 de ouros, a travessia na escassez. É, essa é uma carta difícil, porque ela é difícil para ser enfrentada. Então, é daquelas cartas polêmicas também, até que tem um fundo preto, né, que remete aí a um fundo da torre, que eu postei a semana passada. É uma jornada simbólica de dor, de fé e de superação. Então, eu trouxe, né, nas imagens aqui, você vai ver nas lâminas dessa apresentação, coisas para a gente conversar a respeito disso aqui, dessas figuras que a gente vê. Então, se você já parar aí para pensar, a imagem ela realmente fala, né, por si, porque a gente tem aí essas duas figuras caminhando na neve, que são dois mendigos. E que um deles, né, a gente pode observar, inclusive eu já fiz parte de grupos onde se falou muito sobre o sino desse mendigo aqui, segundo. Esse sino é um elemento dentro dessa carta muito importante, tá? Porque ao mesmo tempo que simbolicamente o sino na Idade Média simbolizava as pessoas que tinham lepra, que era uma doença muito contagiosa. Essas pessoas na Idade Média que tinham essa doença, elas tinham que usar um sino, porque quando elas se aproximassem de outras pessoas, era a forma de dar um alerta, né? Olha, não se aproxima daquela pessoa porque aquela pessoa tem lepra e é contagioso. E que fazia referência de exclusão social, né? Então, isso é muito delicado, mas se também a gente olhar para o sino, e que a gente também vai olhar para esse vitral, que a gente tem o vitral nas igrejas, e que teoricamente fala de fé, e que esses pentáculos aqui estão ancorados na fé, estão ancorados, né? Tem a âncora, inclusive, aqui, quer dizer, está pautado com a base na fé, essa carta, então a gente vai ver que o sino, ele também faz uma ligação aonde você, onde toca o sino, você procurou a igreja, você, onde toca o sino? Quando vai, quando você está se relacionando com algo espiritual, quando você vai na missa, quando quantas
tocadas aí de sino, não deu quando a gente viu o Papa, né? Tudo que relatou-se aí a semana passada com a morte dele, quer dizer, o sino ele tanto fala de uma parte inconsciente de se pedir ajuda, né, de um despertar. O sino, quando ele toca, ele dá ele dá uma coisa, né, no nosso peito, aonde a gente presta atenção em alguma coisa, que pode ser coisas boas e que podem ser coisas ruins. Que falando aí do Papa, né, o anúncio da morte dele, a tristeza. Então, o sino aqui, o objeto sino, ele vai é, significa muita coisa, né? Feridas, as pessoas estão descalças, né? Ou com meias, talvez só, aparentemente abandonadas, né? O fundo, um vitral iluminado, um possível abrigo espiritual, porque é na nossa caminhada que a gente vai ter esse abrigo aí. Né? Tem a tempestade de neve, a gente não consegue andar na neve se a gente não tiver botas especiais. Então é muito difícil, imagina, isso é uma coisa surreal. A pessoa tá pisando aí só de meia, né? E talvez aqui algum calçado, não sei, mas com certeza não são roupas especiais apropriadas para você andar na neve. Então, assim, existe uma carência aí de roupa, existe uma carência de coisas que a gente pode abrir nessa carta para um monte de coisa, né? São problemas materiais que a pessoa passa, com certeza. E que você sabe que eu já ouvi também falando como tem aí, de repente, né, duas pessoas que podem fazer uma referência de um casal, não sei, mas também como o casamento está dentro do naipe de ouros, né? O corpo está dentro do naipe de ouros, as coisas materiais, a saúde física, a alimentação e também o casamento, poderia-se dizer que a gente pode, às vezes, ter aí um marido e mulher, né? Um casal que está afastado, que está com escassez, né, de muitas coisas, que se perdeu ao meio do caminho. Pode falar dessas relações que a pessoa está seguindo outra porque precisa, né, está dependente. Então, isso também a gente tem dentro dessa carta, não pode esquecer, tá? E olha, quando a falta é o que se vê. Sensação de abandono, de rejeição, insegurança material e emocional, perda de estabilidade e apoio, caminho solitário e difícil. Então, se a gente estivesse falando aí da insegurança material, é a pessoa que perde dinheiro, é a sensação de abandono dentro de uma relação. De repente você está casada aí, ou casado, e está se sentindo excluído, não está mais dando liga, sabe? Não tem mais sentido. E isso fala também a perda de estabilidade de apoio, alguém que está com você, mas não está te apoiando, um caminho que você escolheu de repente que está sendo solitário para você. Porque olha, essa carta do tarô, que esse tarô que eu estou mostrando aqui é o tarô de Waite, onde quase todo mundo se inspira para desenhar outros tarôs aí. Dificilmente algum elemento desta carta de um tarô que está sendo baseado para outros artistas, dificilmente algum elemento da carta não entra em outro tarô. Mas o Edward, ele quis retratar nesse tarô que às vezes você precisa abandonar também a segurança que se é conhecida e confiar que tudo vai ficar bem. Então, é uma carta onde ele quis deixar isso muito evidente, que muitas vezes você também tem que sair, né? Confiar em uma coisa que você não está vendo, porque o vitral da fé, que remete à igreja, que remete ao espírito, à parte espiritual,
Tá na lateral deles, né? Como se você não, você fosse, você tá andando, não sabe nem para onde, mas existe uma fé que de repente aí te acompanha na sua trajetória, na sua caminhada. Então é uma carta que vai falar da perda, mas também que lá na frente você vai ter que abriu mão de um monte de algumas coisas na vida ou perdeu coisas na vida, mas que também vão te colocar no eixo, sabe? Vai te trazer para que você possa ter valores mais profundos aí na sua vida. Então, assim, é voltar-se para dentro, é você. O caminho às vezes é solitário, individual, mas é fazer você pensar, né? É você ir também em busca de orientação, né? Que tudo isso fala dentro dessa carta. A dor da exclusão, até coloquei uma figura aqui de uma pessoa, de repente, andando na neve sozinha, quer dizer, não tem nada aí, né? Não tem um apoio, não tem uma casinha, não tem um banheiro, não tem nada. Não tem nada para a pessoa entrar, para a pessoa se aconchegar. Ela vai, mas não sabe o que que vai acontecer com tudo isso, né? Então, tem o sentimento de estar fora do abrigo, tenho medo da escassez e de não conseguir se reerguer, porque fala de perdas materiais essa carta. Necessidade de acolhimento, mas a resistência também em pedir ajuda, porque muitas vezes a pessoa está com vergonha. Quem tinha lepra antigamente, né, na Idade Média, tinha vergonha de pedir ajuda também, era vulnerável. Como que ela ia se mostrar fraco diante disso daí que aconteceu na vida dela? Como que a pessoa vai pedir ajuda? Ajuda espiritual? Muitas vezes a pessoa vai para essa parte espiritual para de repente não pedir ajuda para outras pessoas de verdade. E olha, antigamente era lepra, né? Hoje em dia a gente não ouve falar dessa doença, mas doenças que podem ser relacionadas, doenças atuais que podem ser relacionadas a isso, é a AIDS, né? Porque a gente sabe que pessoas que têm AIDS e não se sentem um pouco excluídas, né? Elas sabem que vão prejudicar medo, que vão trazer medo para outras pessoas. Então, as pessoas, elas mesmas, se sentem impróprias, né? De serem, como que elas vão ser vistas, né? Elas vão trazer vergonha, elas vão trazer coisas perigosas para outras pessoas. A pobreza extrema também, quantas pessoas se sentem aí vulneráveis na rua e que quando chegam perto de alguém causam medo. A pessoa, tudo bem que hoje em dia a gente tá com medo mesmo, né? Até por ver o noticiário e sabe de tudo que está acontecendo. Quando uma pessoa, às vezes, que está mais aí em posição vulnerável se aproxima, a gente tem medo mesmo, né? Então, olha como isso. Ela desenhou o tarô, a Pamela, com, de repente, realmente a referência desse sino com a lepra. Mas hoje em dia a gente tem isso, a gente tem, sabe o que? A obesidade. Inclusive tem um programa, né, no canal fechado que fala de obesidade mórbida, de um doutor aí que trata disso. Às vezes eu até assisto, porque são pessoas que estão totalmente excluídas e que elas precisam não só de um acompanhamento para a saúde física, que Ouros fala de saúde física, mas elas também precisam de um acompanhamento psicológico e elas precisam de fé. Então, é uma carta que precisa, de repente, de três pilares. E os pilares que a gente viu onde? Na carta da Torre, né? Pai, Filho e Espírito, quer dizer, corpo, mente, alma, é, é, tudo que a gente pode ter de pilares para a gente se apoiar, porque até quando você está fora dos padrões, por qualquer motivo, seja porque você está acima do peso, né? Seja porque você tem alguma coisa que aconteceu no seu corpo, às vezes a pessoa sofre um acidente,
não pode mais andar, perde uma perna num acidente de carro, um braço, enfim, ela vai se sentir excluída. A saúde mental também vai fazer com que essa pessoa fique excluída. A esquizofrenia, a depressão, dependentes químicos também vai falar de exclusão social. E também traumas, né? Abuso. Quando imagina você ter uma pessoa aí, né? Vamos criar uma situação, você tem uma sala de aula onde você tem uma pessoa que todo mundo fica sabendo que ela sofreu um abuso, né? As pessoas que têm coragem de falar que sofreram abusos na infância, elas causam assim, né, um impacto, de repente pela coragem, mas existe sim uma certa, um olhar de exclusão social para esse tipo de pessoa. Então não é a lepra das antigas, mas olha quantos tópicos aqui poderiam estar dentro dessa carta. E que isso você vai ver no contexto da tiragem, tá bom? Olha, com humildade, fé e coragem, a travessia é feita com dor, mas também com força interior, porque precisa se apegar à fé. Não é só você ter uma ajuda. A fé também vai contar muito. O valor da fé é quando tudo parece perdido. Você precisa acreditar. A lição de aceitar ajuda, abrir-se para o outro. Então, é você procurar uma pessoa realmente para te ajudar. Que, inclusive, se a gente olhar a trajetória das cartas, vai vir depois dessa o seis de ouros, que é a ajuda, de repente, até o apego a alguém e a ajuda nostálgica que pode vir também. Uma pessoa que está aí na sua vida já faz tempo, alguém do passado, não sei, mas que isso pode te ajudar, né? Superar com humildade, porque você precisa se tirar várias amarras aí que podem estar impedindo o seu processo de crescimento. O que essa carta pode mostrar? Problemas financeiros ou dificuldades práticas. A pessoa não consegue fazer, a pessoa não tem dinheiro para fazer, a pessoa perdeu. Relações afetivas em crise ou que resistem juntas na dor. É o que eu falei do marido e mulher, ou de repente até alguém que está numa relação dupla, né, ou tripla, o marido, mulher e o amante, ou a amante, quer dizer, a pessoa que está junto na dor, a pessoa que às vezes não quer ficar mais aquilo naquela situação. Conflito entre autossuficiência e necessidade de ser cuidado. Aqui a pessoa, às vezes, ela não está conseguindo mais ser autossuficiente, ela perdeu tudo. Perdeu a saúde, precisa de cuidado, perdeu dinheiro, precisa de alguém, da comunidade para ajudar de alguma forma. Escolhas que envolvem abrir mão do conforto por algo maior. E olha, isso aqui é muito interessante de falar, porque a gente vai falar do ascético religioso, que provavelmente o Edward Waite, para fazer o tarô, pode ter falado sim para criar isso. É aquela pessoa que em determinado momento da vida ela larga tudo para viver uma vida mais simples também. Pode ser até por opção, tá? Ó, abandono do material e entrega ao invisível. Às vezes, o verdadeiro abrigo está dentro de nós. Quem arrisca tudo pode perder muito, ou se encontrar também. É no frio da alma que a fé pode aquecer. Então, são pilares que eu trouxe aqui. Não tem como a gente afirmar coisas se a gente não ver o contexto da leitura. Tem que ter outras cartas. Por isso que não dá para puxar uma carta só. Porque essa carta sozinha, ela vai falar de tudo isso. Mas o que que ela está querendo dizer dentro do contexto? E aí são situações aqui que eu trouxe, ó, dentro do contexto. No relacionamento, tem a sensação de abandono emocional, solidão a dois, vínculo marcado por carência, ou você procurar uma outra pessoa para te satisfazer e que isso também vai te trazer dor, né? Trabalho e nas finanças, perdas.
sensação de escassez, medo de falhar, risco de desemprego. A pessoa pode ter perdido o emprego, pode ter perdido dinheiro. Na parte espiritual, crise de fé, momento de escuridão interior, mas com luz próxima, se buscar ajuda, porque o vitral é o que eu falei no começo do vídeo. Tá na lateral. É meio que tem a sensação que vai caminhando com você no trajeto. Então precisa se apegar. E a saúde, a fragilidade, adoecimento ligado ao emocional ou a falta de autocuidado. Quer dizer, a pessoa. Quantos homens aí, eu vou puxar a orelha de você que está aqui, que me segue, quantos homens têm medo de ir ao médico? A mulher, ela já é engraçado que isso faz parte do lado feminino, até a própria mãe leva as mulheres, né? Por causa de ter marcado aí, né, a menstruação, quando a menina acaba com, né, de 12, 11, 13 anos, enfim, a mãe leva para ver se está tudo bem. Quer dizer, o homem, como às vezes não tem algo marcado, simplesmente ele acaba não tendo esse contato e não vai, por exemplo, no urologista. Os homens, eles têm medo, né? Tem até umas coisas aí de brincadeira. Poxa, cara, você vai levar aí, né? Sei lá, enfim, vocês já sabem o que que é que eu tô falando, né? Os homens, um brinca com o outro quando tem 50 anos e precisa ir no médico. Aí, de repente, nessa fragilidade, tem aí um câncer de próstata dentro dessa tiragem aí, né? O autocuidado, a pessoa não se cuidou, a pessoa não foi, tem medo, né? E isso faz parte, às vezes, até do masculino, de adoecer, tá? Quem vive essa travessia? O mochileiro que segue o chamado da alma. Sabe aquele estudante que de repente ele fala assim, ó, eu vou me aventurar, né? Vou para outro país, quero conhecer outras culturas e vai viver com menos porque ele não vai ter todo o conforto, ele está abandonando o conforto, tá bom? Ele abandona, ele simplesmente, ó, eu até anotei aqui que é o cético religioso, cético religioso, que eu falei do Waite, mas que ele faz conscientemente, porque ele às vezes quer viver com menos. A pessoa que abandona bens por um amor ou a busca espiritual, que é aqui, ó, o ascético religioso. E é aquelas pessoas que vão fazer meditação, que vão para o budismo, que largam a família porque se apaixonou perdidamente, loucamente, não importa o que aconteceu. Quem aposta tudo para mudar de vida, as pessoas que gostam de jogo, tá? E muito cuidado aí com esses jogos, gente, pelo amor de Deus. Se jogo fosse bom, né? Vocês acham que quem está se beneficiando com tudo isso? Essas propagandas que eu vejo, né, na TV direto, quem se beneficia é um dinheiro monstruoso que tem por trás disso. E as pessoas naquela ânsia de querer, de repente, ai, mas eu vou recuperar. Ah, eu perdi R$ 100, mas eu vou colocar mais 100 porque de repente eu vou recuperar. A pessoa aposta tudo na vida pensando que vai mudar, que vai ganhar um dinheiro, ou que com o que ela apostou, ela vai ter condição de pagar a dívida. E aí cai ainda mais nesse buraco aí profundo, nessa neve, porque a neve é um período onde você tem dificuldade de andar, ninguém consegue andar na neve. Principalmente, ninguém consegue saber o que tem por baixo dessa neve, porque precisa de repente esperar isso daí derreter, né? Alguém que foi rejeitado, mas ainda caminha. Aquelas pessoas que acabam não conseguindo aí superar traumas de alguma forma também. E aqui eu trouxe alguns exemplos, porque é muito legal.
de tentar trazer para você que o tarô não precisa ser complicado. Quando você entende a carta, e aí tem parzinhos com você, se você quiser descer assim, eu sei que parzinhos fazem muito mais parte do tarô, do baralho cigano, né? Geralmente eles descem bastante em pares. Mas, para quem está começando, e esse é o intuito também aqui do canal, de repente você pode começar aí com interpretação dupla. Ó, essa carta, 5 de ouros com a estrela, mostra a transição entre desespero e esperança. Inclusive, já é refletido aqui, opa, já é refletido aqui com a luz do vitral. Então, você tem aí um guia, a esperança. Então, é muito importante você olhar para onde essas duas pessoinhas estão viradas, para onde elas estão indo, se a carta está sendo mais positiva ou negativa. Aqui eu coloquei com o 3 de ouros, que mostra o que a saída é você procurar ajuda, pedindo uma colaboração, pedindo ajuda, compartilhando seus talentos, que vai de repente com os seus talentos te ajudar a ter um retorno financeiro. De repente você está aí, né, num buraco sem fundo, mas você é uma excelente boleira. Hoje, quantas pessoas fazem bolos para vender? Bolos para o pessoal tomar café. Vai na porta de uma empresa, oferece, né, isso daí, o seu talento. Fala, olha, eu tenho aqui para oferecer. Você não quer pegar um bolo por semana para deixar aí num café, numa reunião que você tem? Então, assim, gente, a pessoa tá nesse momento se sentindo excluída, mas ela está se sentindo, ela não precisa ficar assim. Então, esse é o lance de um tarólogo, onde ele traz para o seu consulente a esperança. O consulente ele tem que sair da consulta melhor do que ele entrou. Então, você precisa achar dentro das cartas coisas boas, mesmo que a carta seja muito ruim, para levantar o astral dessa pessoa. E para você também. Às vezes você está desesperado aí, fez a tiragem, mas você precisa saber entender o símbolo e achar uma coisa boa. É o otimismo, tá? Pelo amor de Deus, não vamos usar o tarô aí para se afundar. Tem que tentar tirar coisas boas disso aí. E olha, essa outra aqui que eu trouxe, essa outra combinação, que foi com o 9 de espadas, aprofunda o entendimento da angústia mental e emocional. Quer dizer, você já tá aqui num momento super difícil, que aqui embaixo, né? Você já está no caos, na escassez, perdeu dinheiro, perdeu saúde, tá com um processo complicado na sua vida aí para ser resolvido. E vem uma carta dessa, quer dizer, a pessoa está desesperada, principalmente com a parte mental, quer dizer, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aqui, nessa carta aqui, observem, comecem a olhar, começa você a prestar atenção. Aqui tinha duas pessoas. Na sequência vai ter uma só, tá? E aqui, por exemplo, quer dizer, eu tinha uma pessoa que, bem ou mal, e mais pro mal, eu seguia. Eu estava carente afetivamente, ou de saúde, ou não importa. E de repente eu tô sozinho aqui. Eu tô sozinha nessa carta. Tô desesperada. É isso que é. É o sentimento de abandono, da culpa também para eu precisar de ajuda. Então, o que que pode aqui você falar para o seu consulente numa jogada dessa? Sem colocar uma terceira carta aqui, se você não quiser. Eu estou tentando trazer aqui o tarô de uma forma rápida, de uma forma simples, para não ficar muito chato, porque senão você se prende a livros, a um monte de coisa, e a coisa não anda na sua tiragem aí. Qual a carta que vem depois desse 9 de espadas? Não é o 10 de espadas?
Qual o conselho que você poderia dar para essa pessoa se fosse qualquer pergunta, né, adaptada aí para essas duas cartas? Olha, você tá num momento que tá um caos a sua vida, porque você vai saber o que que a pessoa perdeu, se foi o casamento, se ela tá com problema de saúde, se ela perdeu dinheiro, e ela tá desesperada. Termina com isso, né? Se for um relacionamento, acaba com isso, porque a carta que vem depois é o 10 de espadas. E o 10 de espadas fala: ou você mata o que tá te matando, ou quem vai morrer é você. Então, acaba com isso. Esse seria o conselho sem você tirar uma terceira carta. Agora, se você, claro, quiser tirar, aí você ia ter a carta aqui, de repente, falando de uma forma diferente disso que eu trouxe de exemplo aqui. Mas pensa rapidamente a carta que vem depois, tá? E aí, ó, o que essas cartas podem nos ensinar? Que mesmo quando tudo parece faltar, existe um caminho. Tem um caminho, estão andando, né? Tem um certo, uma tendência de movimento nessa carta. Ele pode ser duro, mas é real. E se você pedir ajuda, ela virá. O caminho é duro mesmo, porque tá um caos. Você vai perder alguma coisa ou perdeu já. Tá triste, tá se sentindo excluído. A fé é o abrigo invisível que te leva até a próxima porta. Então, se você não contar com a fé, com uma ajuda nessa carta, a coisa não vai, tá? Então, é isso que eu queria passar. É uma carta que pode, só com uma carta, você talvez faça, se você tiver essa facilidade para interpretar tudo, né? Que você podia ouvir a neve, você podia ver o sino, você às vezes faz meia hora com uma carta só. Ah, esse é o intuito aqui. Então é isso, valorize as coisas que estão internas. Volte-se para você, tenha fé. Então eu espero que você tenha gostado de mais este vídeo, aula aqui do canal Arcanos em Foco. E eu te vejo na próxima carta, na próxima semana. Curte o vídeo para que o YouTube possa entregar aí para mais e mais pessoas que queiram aprender também. Até mais. Tchau.